Olá, Esmeralda! Eu sou a Ju, da Esmerando Crochê, e hoje vou ensinar você a confeccionar a salopete Yuki. Vem comigo! Os materiais utilizados para confeccionar a salopete foi o balão na cor preta, número 100, na cor esgrima, que é esse cinza aqui quase branco porque ele é bem clarinho, 2866, e esse cinza aqui mais escuro, que é o 1538. Tesoura, fita métrica e vamos usar 3 tamanhos de agulha diferentes. 4, 3,5 e a número 5, tá? A número 5, onde a gente vai iniciar apenas, para fazer as correntinhas iniciais. Depois, vou começar a trabalhar com a número 4, tá bom? Então, número 5, apenas para fazer as correntinhas iniciais. Vamos aqui às medidas, tá? A medida que eu usei para essa salopete foi a minha medida, que deu cintura 78, quadril 105 e o tronco daqui do ombro até a cintura deu 46 centímetros. Mas como eu gosto de tirar umas medidas, né, uns centímetros da medida total, então eu fiz com 34 centímetros, tá? Por quê? Deu 46, né, o total. Como o fio estica, então pode acontecer de ficar maior, né, do que a medida principal. Então, eu tirei 12 centímetros e fiquei com 34. No quadril, eu tenho 105 centímetros. Eu tirei 10 e trabalhei apenas 95 centímetros. Na cintura, não precisa tirar essa medida, porque conforme coloca o cadastro, vai franzir. Então, você pode regular aí conforme a medida da sua cintura, tá? Então, as medidas que eu precisei, né, que foram as principais, foi a cintura, quadril e o tronco do ombro aqui a cintura. Esses 18 centímetros aqui é a parte da onde eu vou começar a fazer as diminuições, que eu tenho 10 carreiras e vou trabalhar por 18 até completar aí os meus 34 centímetros, a contar daqui da base, tá? Então, 25 centímetros é a parte da frente, aqui também 25 centímetros, né? Que vai totalizar aí os 95 que eu preciso. Então, essa é a base da minha medida. Mas eu vou deixar uma tabelinha de medidas aí que vocês podem estar se baseando por ela, mas é importante usar a fita métrica, tá? Então, eu precisei, para o meu tamanho, que é o M, 2 novelos do balão preto, um do cinza esgrima, que é o mais clarinho, e um do cinza mais escuro, tá? Então, foi um total aí para o tamanho M, 4 novelinhos. Um de cada cor de cinza, cada tom de cinza e 2 pretos. Se for para o tamanho G, acredito que vai precisar de mais um cinza claro e mais um cinza escuro, tá? Então, aí, baseado pelas medidas que eu passei para vocês, vamos começar a nossa salopete. Para iniciar, vou começar com a cor preta, tá? Então, aqui com a agulha número 5, eu vou fazer os 95 centímetros, porém, tem que ser múltiplos de 7, tá? Não se esqueçam desse detalhe. Então, vou fazendo aqui as correntinhas de 7 em 7 até dar a medida de 95 centímetros. E meus 95 centímetros, já peguei a agulha 4, aí vou fazer 2 correntinhas, aí vou contar 3, na quarta eu vou iniciar o ponto alto, tá? Então, eu vou trabalhar 2 carreiras de pontos altos na cor preta, tá? Chegando no final, eu volto, faço outra carreira, tá? Então, vamos trabalhar carreiras de ida e volta. Os altos. Aí, chegando aqui no finalzinho, eu já vou fazer a troca de cor, tá? Aí, eu já dei a laçada aqui, vou fazer aqui o meu último ponto pela metade. Ó, ficou 3 pontos, eu vou tirar 2 laçadas. Eu vou ficar com esses 2. Aí, o que eu vou fazer? Já vou cortar e já venho pegando a outra cor. Ó, eu peguei aqui o cinza mais escuro,
Vou deixar essa partezinha aqui já para baixo para remate e vou laçar aqui e vou puxar finalizando o meu ponto, tá? Então, eu viro agora, subo aqui as 3 correntinhas iniciais e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, vou fazer essa carreira aqui, chegando lá no final, eu faço a mesma coisa aqui para trocar pro cinza mais claro, tá? Que é aquele mais clarinho, quase branco. Chegando aqui no finalzinho da primeira carreirinha com cinza, faço o mesmo processo. 3 laçadas, tiro 2, corto um pedacinho, deixo uma pontinha e já pego aqui a outra cor. Ó, faço assim para finalizar, tá? Depois, na hora de arrematar, a gente fecha aqui certinho e fica bonitinho. Aí, laço, subo as 3 correntinhas iniciais e sigo fazendo carreiras, tá? Vou seguir aqui, ó, fazendo pontos altos até completar minha carreira. O comprimento que eu vou fazer da saia é 35 centímetros. Então, eu vou subir essas carreiras intercalando. 2 carreiras de preto, uma de cinza e uma dessa daqui clarinha. 2 de preto, uma de cinza e uma dessa daqui clarinha, tá? Vou intercalando assim. Vou fazer aqui por 35 centímetros. Olha, fiz aqui, tá? A medida que eu queria. Aí, agora, o que eu fiz aqui já? Agora, eu fiz aqui a separação. Essa daqui é minha parte da frente, que ficou com 25 centímetros. E daqui até aqui, essa ponta que eu já fiz aqui, já adiantei esse lado, daqui até aqui dá 39 centímetros. Então, essa marcação aqui é o meu meio. Então, aqui, 39 centímetros, eu contei os pontos para achar o meio certinho, tá? Aqui, ó, na parte de trás, vamos trabalhar essa base aqui reta e essa daqui com diminuições, tá? Então, aqui, ó, seguindo a mesma sequência das carreiras. 2 carreiras preta, uma cinza e cinza claro. 2 carreiras pretas, uma cinza e a outra clara. E aqui na parte da frente, que essa daqui, ó, vai ser a nossa frente, já até adiantei aqui também. Já fiz até a união, gente, já adiantei bastante aqui. Nós vamos trabalhar os 25 centímetros, tá? Mas assim, o meu deu 25 centímetros, eu contei os pontos também, tá? Para ficar exato dos dois lados. Aqui, vamos trabalhar a diminuição aqui no início da carreira e aqui no final. No início da carreira e no final. Vamos trabalhar até ficar com 10 pontos, tá? Que aí, os 10 pontos vai subir aqui a medida que é necessária. No meu caso aqui, deu 46 centímetros. Mas como sempre precisa fazer aquela diminuição, porque, ó, o fio, ele dá uma esticadinha, então eu trabalhei 36 pontos, tá? Tanto aqui quanto aqui. A quantidade de carreiras vai ser igual. Aqui precisa chegar a 10 pontos para fazer a união e aqui diminuindo dos dois lados até chegar a 10 pontos também para fazer a união, tá? Já fiz a união aqui desse lado, então já adiantei. E esse lado aqui eu vou estar iniciando aqui para estar mostrando vocês como que faz. Já vou iniciar aqui. Ah, lembrando, como nós trabalhamos nessa parte reta da saia, carreiras de ida e volta, então aqui a gente vai trabalhar desse mesmo formato. Então, o que acontece? Aqui, ó, aqui o meu ponto, a minha carreira está do avesso. Então, eu vou começar fazendo desse lado aqui, tá? Pra ficar e seguir a mesma sequência e não ter erro depois. Então, ó, vou subir 3 correntinhas, laço e já vou fazer a minha primeira diminuição, que será nesses 2 pontos. Ó, laço aqui, fico com 2 na agulha, puxo e vou ficar com 3 normal, como se eu fosse fazer um ponto alto. Eu vou laçar, tirar 2, laço de novo e vou no próximo ponto. Ó, puxo e vou ficar com 4. Aí, eu tiro 2 e tiro 2. E vou seguir com pontos altos até chegar aqui na minha marcação, que deu um total de 25 centímetros, tá? Então, aqui, antes desse ponto, eu vou precisar fazer a minha diminuição também, tá? Então, vou seguir aqui com os pontos altos, que eu preciso para essa carreira.
até chegar lá nos 3 pontos finais. Ó, cheguei aqui no finalzinho, faltando 1, 2, 3. Então, vou fazer a minha diminuição aqui, ó. Laço, tiro 2, laço, vou no próximo ponto, tiro 2 e tiro 2. Já fiz a minha diminuição. E aqui, aonde que eu coloquei o marcador, eu vou fazer um ponto alto. Ó, já fiz aqui, vou cortar. Epa, vou cortar. Vou pegar aqui a minha outra cor e vou seguir fazendo as minhas carreiras. Lembrando que diminuição no início e no final da carreira até chegar 10 pontos. Chegando 10 pontos, eu vou seguir até a minha medida necessária. Ó, subi aqui as 3 correntinhas, aqui, ó, sempre dou uma puxadinha, tá? Pra fechar a carreira de baixo. E, ó, vou fazer a minha diminuição aqui, tá? No começo da carreira e no final também. Vou seguir aqui com os pontos altos até chegar lá onde eu preciso diminuir também, tá? Então, ó, precisa seguir essa sequência aqui de listras até ficar com 10 pontos apenas, tá bom? E chegar à minha medida necessária. Fiz aqui, tá? Essa aqui é a parte da frente e essa daqui é a parte de trás, tá? Então, pro meio das costas, nós vamos trabalhar assim, tá? Diminuição apenas aqui. E essa aqui, que é pro lado do braço, é trabalhar carreira reta. Então, aqui, ó, as duas têm 10 pontos. Então, o que que eu vou fazer? Deixa essa aqui maior, que eu vou fazer a união, tá? Então, eu coloco aqui as duas, tá? Esse é o meu lado certo. Eu vou virar, tá? Avesso com avesso e vou trabalhar aqui, ó, com a agulha. Eu introduzo aqui naquela correntinha de início e aqui na primeira do outro lado. Eu vou puxar e vou fazer isso aqui, ó, dar uma laçada, tá? Dei uma laçada e dá só um puxãozinho mesmo pra ficar assim mais firme. Aí, coloco esse aqui sempre pra trás, vou no mesmo lugar e puxo pra frente de novo tudo, tá? Aí, ó, no próximo ponto, eu dou a mesma... Opa, pulei um pontinho aqui. Ó, no próximo ponto, tá? Pegando sempre na mesma direção os dois. Vou puxar pra cá. E vou fazendo assim até chegar lá no final, tá? Vamos puxando daqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar essa carreira e essa, tá? Então, as duas laçadinhas das duas carreiras. Aí, vou ir puxando, tá? Que essa é um tipo de costura. Vou puxando aqui tudo, por todos os pontinhos, na mesma direção, epa, na mesma direção. E chegando aqui no último ponto, faço a mesma coisa. Ó, vai estar pra cá, eu puxo ele. Só que o que eu faço? Tem essa pontinha aqui, eu coloco lá pra cá e puxo esse daqui de lado, igual eu fiz lá no início. Lembra que eu puxei ele de ladinho? Então, esse aqui vai ser a mesma coisa. Puxo assim firme. E essa ponta aqui que eu já tenho, eu vou dar um nó. Só isso. Aí, depois eu vou fazer os arremates de todos esses... Aqui, ó. Deixa eu virar aqui agora. Ó, e como é que fica a nossa emenda, tá? Então, você faz aí do outro lado a mesma coisa. E depois que eu for fazendo essas emendas não, esses arremates, eles vão todos sumirem. Então, ó, pra começar os arremates, a gente já faz isso, ó, tá vendo? As duas pontinhas aqui, então, eu dou uma laçadinha, ó, na verdade, um nó, né? Faço outro nozinho e depois é só esconder por dentro. Lembrando que é pelo lado avesso, tá? Porque senão vai ficar muito em evidência aqui do nosso lado certo. Então, é assim, ó, uma pontinha com outra pontinha, faço aqui, ó. Tá? Dou um nozinho, depois faço outro nozinho e vou escondendo aí por dentro, tá? Ó, fiz o arremate já todo, tá? Deixei essas pontinhas aqui, mas como vai ficar pra dentro, não tem problema.
Agora, com agulha 3,5, tá? Com agulha 3,5. Ó, a minha saia é dessa linha aqui preta, onde está o marcador, até essa ponta aqui. Então, o que que eu vou fazer? Com o fio preto, eu vou trabalhar aqui pontos altos até chegar aqui na minha marcação, tá? Como é que eu vou fazer? Um ponto alto aqui, um ponto alto pegando aqui, ó, no segundo, tá? Sempre no segundo ponto da carreira. Aqui, ó, vou fazer aqui junto com vocês, ó. Subi aqui as 3 correntinhas, vou laçar e aqui, ó, no meio do ponto, tá? Ó, eu vou fazer o ponto alto. De novo, laço. Aí, aqui, ó, tem aquele intervalo entre as carreiras. Então, eu vou aqui no segundo também, tá? Ó, aí vou laçar e vou sempre no segundo ponto. Pelo menos essa primeira carreira vai ser pego aqui, tá? No segundo ponto, aqui no segundo meiozinho e no segundo ponto, tá? Então, ó, vou vir aqui no segundo, entre as carreiras, e vou fazer o ponto alto. Volto aqui, ó, vou seguir, sempre pegando no meio do ponto, tá? Ah, mas por que isso? Pra não, se eu pegar aqui, ó, olha o vão que vai abrir. Tá vendo o vão que vai ficar? Então, pra amenizar essa abertura aí do começo. Pegando no primeiro ponto, tá? Então, eu pego sempre no meio do segundo ponto, aí vou fazendo até chegar aqui na minha marcação, que é aqui que para a minha saia, tá? Então, você vai fazendo aí até chegar na altura da sua saia também. E vamos trabalhar carreiras de ida e volta, 5 carreiras, tá? Vai ser 5 carreiras desse lado aqui. Já fiz, tá? As 5 carreiras com o preto. Porque essa parte, ó, então eu finalizei aqui as 5 carreiras, tá? Essa parte vai ficar por dentro dessa. Essa vai ficar por cima e essa por baixo, tá? E aqui eu fiz a marcação com esses marcadores aqui, porque vou trabalhar uma carreira de pontos altos aqui, desse lado. Porém, aonde está marcado, eu vou fazer uma diminuição, tá? Então, aqui, ó, eu contei mais ou menos 4 dedos, tá? De cada uma, aproximadamente, tá? Porque uns vai ficar... E os botões ainda não estão fixados, tá? Eu só coloquei aqui para ter uma ideia de como e aonde eu vou colocar os botões, tá bom? E aqui no início, ó, essa daqui é minha carreira inicial da cintura. Nessa parte vai entrar um cadastro. Então, eu não vou colocar o botão aqui de início. Eu vou colocar a partir daqui. Então, ó, tenho 2, 4, 6. 6 carreiras eu não vou colocar o botão. Eu vou colocar a partir daqui. Então, os pontos altos que eu vou fazer aqui vai ser sem a diminuição, tá? Então, contando 6 carreiras, a partir daí eu vou fazer a diminuição. Então, mais ou menos aí 4 dedos, tá? Para cada, eu vou fazer a diminuição, tá bom? Então, contando 6 carreiras, a partir daí eu já começo a fazer a diminuição, aonde tá aqui meus marcadores, tá? Vou fazer juntinho para vocês verem como que vai ser. Então, aqui, ó, vou aqui, ó, lembra que o primeiro e o segundo, tá? Então, sempre vai ser no segundo. Vou subir as 3 correntinhas, vou laçar e vou aqui no ponto, no segundo ponto, pegando na metade dele. Então, aqui no início, nessas 6 carreiras, somente pontos altos, tá? Até chegar ali na minha marcação. Como eu falei, nessa parte, nessa carreira aqui, vai pegar o cadastro e onde vai fechar. E como é na cintura, automaticamente já vai ficar mais fechado mesmo do que da parte de baixo. Então, não precisa colocar o botão. Mas se você achar que é necessário colocar o botão, fica aí a seu critério, tá? Então, vou seguir aqui fazendo os pontos altos até chegar aqui na minha primeira marcação, que eu vou fazer a diminuição, tá? Então, fazendo a diminuição,
eu vou marcar novamente, tá? Com o mesmo marcador. Ó, tô chegando aqui, fiz aqui um ponto alto. Então, eu vou tirar esse marcador e vou fazer aqui, ó, metade do ponto, laço, e venho aqui na metade dele. E vou fazer um ponto, né, a minha diminuição. Vou seguir fazendo ponto alto. Lembrando que é pegando sempre no meio do segundo ponto, tá? Então, ele tá aqui a minha diminuição. Então, vou marcar para eu não precisar depois ficar contando. Assim já facilita bastante. Então, vou fazendo assim, tá? Então, para esse tamanho aqui, eu fiz mais ou menos assim, aproximadamente 4 dedos de separação de uma diminuição para outra, que é a distância do botão, tá? Então, vou fazer aqui esse próximo só para vocês terem essa ideia. Então, eu vou seguir fazendo até chegar aqui na minha outra marcação, para estar fazendo mais uma diminuição. Aqui, ó, minha próxima marcação. Aí, vou fazer, né, o início. Opa, é aqui. O início da primeira diminuição. E no meio do segundo ponto, eu já faço a outra parte. Ó, finalizei. Então, vou marcar de novo. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Onde tá marcado é onde a gente vai fazer a diminuição. Então, já finalizei aqui. E agora, já vou vir aqui pra minha base fazer as argolinhas para estar colocando a franja. Como é que vai ser? Ó, aqui eu vou fazer um ponto baixo, fiz uma corrente, e no mesmo lugar eu volto fazendo um ponto baixo. Então, aqui, ó, no meio dele, eu já vou fazer outro ponto baixo. Então, eu vou fazer duas correntinhas, vou pular um de base e vou pro próximo fazer ponto baixo. Tá? Então, minha argolinha vai ter 2 correntinhas apenas. Aí, vou fazer um ponto baixo, 2, 3 ponto baixo. Deixa eu ver se vai ficar muita... Ó, fiz 2 correntinhas, 3 pontos baixos e 2 correntinhas de novo. Pulo um de base e vou para o próximo. Faço um ponto baixo, 2, 3 pontos. 1, 2 correntinhas, pulo um de base e venho para o próximo, tá? Então, essas argolinhas vai ser onde serão colocadas as franjas, né? Onde eu coloquei as franjas. Então, aqui no início, vai ser 2 pontos baixos, 2 correntinhas, pulamos de base. 3 pontos baixos, 2 correntinhas, pulamos de base, 3 pontos baixos. Então, vou fazer até chegar no final aqui. Cheguei aqui no final e aqui tá aquelas 5 carreiras que a gente fez. Então, vou seguir com pontos baixos por toda essa volta. Vou passar aqui, vou subir, tá? Então, vou fazer a volta toda até chegar... Cadê? Até chegar aqui nas minhas marcações. Quando chegar na marcação, eu volto mostrando o que a gente vai precisar fazer aqui. Fiz os pontos baixos e cheguei aqui no meu marcador. Vou tirar, vou fazer um ponto baixo. Daqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peraí, 9, 10. Vou voltar aqui no ponto baixo e fazer um baixíssimo, tá? Vai ficar essa argolinha aqui para prender no botão. Então, nesse primeiro aqui e nesse aqui, eu vou fazer 10 correntinhas, tá? Nos demais, eu vou fazer mais, porque a quantidade não, na direção do quadril, então, precisa ser um pouquinho maior para alcançar o botão sem ficar esticado ou esgaçado, tá? Então, fiz aqui o baixíssimo, vou seguir fazendo pontos baixos até chegar
no próximo marcador, tá? Ó, cheguei aqui, vou tirar o marcador, fazer um ponto baixo e 10 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volto aqui, ó, no meio do ponto baixo e faço... Ih, peraí. E faço o baixíssimo, tá? Sigo fazendo pontos baixos. A partir da próxima marcação, a gente vai fazer 15, tá? Serão 15 correntinhas em vez de 10, igual a gente fez nessas duas primeiras aqui. Cheguei aqui na marcação, faço ponto baixo e 15 correntinhas, tá? Então, desse aqui até chegar aqui no final, vai ser 15 correntinhas para fazer essa alcinha aqui de prender o botão, tá? Ó, chegando aqui no finalzinho, lembra que a gente começou aqui, então, vou fazer, né, ponto baixo, e aqui, ó, eu vou puxar e fazer assim. Opa, não é assim que finaliza a carreira, esqueci. Vou dar uma puxadinha, vem aqui de trás pra frente e puxa a laçada pra trás. Fica assim. Aí, se você dá a laçada, estica, dá uma puxadinha, arremata. E aqui, ó, dá aquela passadinha por dentro para ficar mais firme, assim, dá aquela puxadinha e vem passando o fio por dentro para esconder, tá? Aqui, ó, desse lado, faz ponto baixo. Do outro lado também, aqui, ó, faz ponto baixo, tá? E para colocar o botão, com agulha de tapeçaria, ó, colocar nessa terceira carreira aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Mas aí, a gente vai colocar nesse vão aqui, entre a terceira... Aqui, ó, nesse vão, entre a terceira carreira e a segunda, ó. 1, 2, essa aqui é a terceira. Então, a gente vai colocar nesse vão. Como que vai fazer para ficar na direção? Então, vai ter que colocar ele todo retinho. Peraí, colocar nossa salopete toda retinha. Só pra gente ter uma base de onde colocar os botões. Então, aqui, como eu falei, epa, aqui. 1, 2, 3. Então, vou seguir aqui pelas carreiras, tá? Ó, minha carreira aqui, ó, os 2 tons de cinza. Epa, tá saindo do vídeo. Os 2 tons de cinza e os 2 tons de cinza. E tá aqui na direção do meio, mais ou menos. Então, eu vou colocar o meu botão aqui, tá? Ó, mais ou menos 3 pontos, 3 dedos para o próximo. E aí, eu vou medindo, tá? Os botões vai ficar na mesma direção. A franja, como é que a gente vai fazer? Com os 3 fios. Os 3 fios juntos, tá? Não vai ser aquela franja exorbitante grossa. Vai ser apenas fininha, tá bom? Mas com os 3 fios. Com meus 4 dedos aqui, ó, vou prender aqui e vou fazer assim, ó. Uma laçada, 2 laçadas. Aí, eu vou cortar... Peraí, cortar os 3 fios. Cortei os 2 fios. Aí, uma pontinha tem que ficar solta, né? Então, corta aqui. Gente, essa tesoura tá péssima, mas a outra tá longe. Então, vou cortar com essa mesmo. Vai ficar assim, tá? Aí, você vai cortar a quantidade de aberturinhas que você tem aqui. Aí, você vai colocar, ó. Aqui, ó, tem um vãozinho aqui. Aí, você vai puxar pra frente, ó, todos os fios juntos. Não, peraí. É de frente daqui, ó, de trás pra frente. Vou puxar o fio, ó, ficou assim. Aí, eu dou a laçada passando as pontinhas. Ele é pequenininho mesmo, tá? As pontinhas
e vou ajeitando. Dou bem uma puxadinha bem fortinha e vai ficar assim as nossas franjinhas, tá? Então, cada vãozinho desse aqui, você vai colocar um punhadinho desse aqui, tá? Então, vamos fazer aí. Já foi colocado todas as franjas, tá? Ó, naquele esqueminha. Aqui, foi colocado os botões também. Aquelas 5 carreiras, tá? Que eu falei que ia ficar por dentro. Ela vai ficar e nós vamos costurar pelo lado avesso. Coloquei aqui os botões, mas sendo que nessa parte aqui eu não coloquei, porque vai entrar o cadarço. Então, o cadarço, ele vai ultrapassar aqui e vai ficar na direção dos botões, tá? Vou virar aqui do avesso e mostrar onde vou costurar. Onde vou costurar? Aqui, ó, Lembra que de um lado, ó, desse lado foram feitos 5 carreiras de pontos altos. E desse lado apenas uma carreira. Então, essa ponta aqui vai pegar ali na emenda, tá? Dessa primeira carreira que a gente fez aqui. E no caso vai ficar assim, ó. Opa, vai ficar nesse formato aqui, tá? Então, é só pegar a agulha de tapeçaria. Já até coloquei aqui os alfinetes, ó, marcando aonde eu vou estar colocando aqui. Colocando não, onde eu vou estar costurando, tá? Então, é só seguir costurando até chegar no final. Com tudo agora já finalizado, vamos fazer aqui agora esse bordado, tá? Lembra que no início foi feito a carreira de pontos altos, primeiras correntinhas, e depois a carreira de pontos altos de 7 em 7, lembra? Então, aqui agora, ó, eu marquei aqui de 7 em 7 pontos, tem um marcador, que aí é onde a gente vai fazer aqui esse bordado, que é nada mais, nada menos que ponto baixíssimo, tá? Só que ele é um pouquinho complicadinho, porque a gente tem que fazer ele por dentro, aqui, ó. Tipo, a gente vai puxar do ponto pra cá, pra gente. Nossa laçadinha inicial, tá? Aí, eu vou pegar aqui, ó, do lado, aqui, ó, nesse pontinho aqui, vou passar pra trás e puxar ele pra frente. Então, nessa que eu puxei, eu já vou começar a trabalhar. Aí, eu venho aqui, ó, no meio do ponto e puxo ele pra frente, tá? Aí, venho aqui, vou seguindo aqui ele na carreira de ponto reto, tá? Então, venho aqui, ó, e, peraí, puxo ele. O começo vai ser meio complicadinho, mas depois pego o ritmo. Ó, venho aqui, sempre no meio do ponto, tá? E puxo. Aí, agora eu vou aqui, ó, naquela divisa de uma carreira e outra e puxo pra frente. Então, a gente vai fazendo aqui, ó, ponto baixíssimo, tá? Que aí forma esse bordado. Ih, tô saindo. Forma esse bordado. Venho aqui, ó, de novo, no meio do ponto, puxo pra frente, ó. E agora, venho aqui na divisa do ponto e vou puxando, epa, ó, vou lá e vou puxar ele pra cá. Então, a gente vai fazer até chegar aqui no final, ó. Esse eu parei aqui. Então, automaticamente, esse já dá pra parar um pouco mais em cima. Aqui não dava mais pra seguir, porque já tinha finalizado a carreira. E esse eu já vou finalizar aqui, tá? Então, esse é o segredo desse bordado, que é feito de ponto baixíssimo. Mais um aqui, ó. Mais um aqui, ó. E dou tipo laçada e puxo pra frente. É ponto baixíssimo mesmo. Aí, venho aqui, ó, na divisão das carreiras e puxo. Epa. Às vezes a gente vai falhar mesmo, porque como a gente não tá vendo de trás, então tem que estar bem próximo da mão mesmo para poder puxar, tá? Então, ó, a gente trabalha aqui, aqui no meio e aqui. Trabalha aqui, aqui e aqui. Vai indo, tá? Seguindo a carreira.
mais um aqui, ó, no meio do ponto e puxo pra frente. Aí, vou aqui nessa divisa e puxo pra frente. Mais uma vez, venho aqui no meio e puxo pra frente. E assim vai começar a formar o nosso bordado para fazer o nosso xadrez. Olha, depois de feitos os bordados, eles ficam assim, tá? Então, eu fiz com cinza e o cinza mais claro. O avesso, eita, encostei aqui. O avesso, ó, ele fica assim, tá? Então, aí eu fiz por volta de toda a salopete, os detalhes, né, aqui, ó, que já fiz a costura, aí os botões. E aqui na parte de cima, aqui na cintura, como é a fina, né, no caso, por conta da cintura, eu vou colocar um botão, ó, pequeno, tá? Esse pequeno aqui. Aí, então, na hora de vestir, ele vai fazer assim automaticamente. Então, vai dar aquela fechada pra cintura, tá? E também vou fazer o cadastro e colocar aqui. Ó, para fazer o cadacinho, eu vou usar aqui a agulha número 4 e 2 fios do fio preto, tá? Então, eu vou começar aqui a fazer correntes e vou fazendo até chegar a 120 centímetros, tá? Porque é o tamanho que eu preciso. Então, vou fazendo aqui 120 centímetros e já volto mostrando vocês como a gente vai colocar na nossa peça. E volto mostrando vocês como vou colocar na peça, tá? Vai ser na altura da cintura, para dar aquele acinturado que a gente gosta. Com o cadastro já prontinho, eu vou aqui, ó, introduzir aqui, tá? No comecinho, bem aqui, ó, o botão tá aqui. Então, eu vou começar aqui na parte do botão, porque eu vou finalizar nessa parte. Então, vai ser uma ponta pra cá e a outra pra cá. Pode utilizar a agulha pra tá passando também. Aí, ó, vou pular esse e venho pra cá. Vou pulando 2 pontos e vou passando pra trás e pra frente, pra trás e pra frente, tá? Então, vou dar a volta toda, pulando 2 pontos, ó, pra trás e pra frente, tá? Então, vou seguir aqui, ó, nessa primeira carreira preta, que, ó, que dá aqui a altura da nossa cintura. Ó, feito aqui, aí, ó, como ele pode franzir, tá? Pra cinturar mais. E na pontinha, pode dar um nozinho ou também colocar 2 ponteirinhas. Eu achei 2 perdidinhas aqui, que eram de pulseiras, e vou colocar. Como é cinza, vai ficar legal, porque a salopete tem cinza, tá? E aí, tá prontinha a nossa salopete. Espero que vocês tenham gostado. Comentem bastante, muito, muito, muito. Engajem muito nesse vídeo e compartilhem aí com todo mundo, tá? Um beijo e até a próxima.